esta mensagem acerca da mulher samaritana, não é? Se você mantiver a sua Bíblia aí diante de você e nos acompanhar, você vai ver alguns aspectos interessantes nesta mensagem, não é? Quanto ao aspecto de Samaria, irmão Marcos foi muito feliz na palavra que Deus lhe deu. Era um lugar que não era apropriado para o judeu passar. De maneira nenhuma, algum judeu gostaria de passar por aquele lugar. Havia uma animosidade histórica, havia um preconceito racial também. Como diz o texto, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Era algo muito terrível isso, não é? Por razões históricas e bíblicas que não vamos falar aqui, pois tomaria bastante tempo. Mas Jesus resolveu passar por ali. Como disse o pregador, Jesus vai onde ninguém quer ir. Dê glória a Deus por isso, meu irmão. Jesus entra nas prisões. Jesus entra no lugar de prostituição para levar a mensagem, não é? No lugar de pecaminosidade. Um irmão desta igreja estava uma vez num show terrível de bebedeira, de droga, de tanta coisa, e Deus falou com ele dizendo: o teu lugar não é aqui. E ele então caiu em si e abandonou tudo aquilo e voltou para Jesus. Glória a Deus. Samaria é um lugar de inimigos de Deus, não é? Eles não queriam saber do Deus de Jacó, do Deus de Israel, mas Deus não veio somente para os judeus. Em princípio, sim, uma questão de metodologia, uma questão de prioridades, diz São João, que ele veio para o que era seu, quer dizer, primeiro ele veio para os judeus, mas os seus não o receberam, não entenderam que aquele menino da manjedoura, aquela criança que apareceu no templo aos 12 anos de idade e confundiu os doutores da lei, não é? Eles não entenderam que era o Messias, não. Eles pensavam que era o filho de um casal sem expressão lá da Galileia. Eles não entenderam que aquele jovem carpinteiro, não é? Aquele jovem carpinteiro que ajudava seu pai na carpintaria. Você sabia que a profissão de Jesus era carpinteiro? Quando no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, fala dos seus irmãos e das suas irmãs, não é? Eles diziam assim, quando Jesus chegou pregando lá, eles disseram: espere, que é isso? Não é este o carpinteiro, o filho de José e de Maria? Olha aí, ele era conhecido como o carpinteiro, não é verdade? Então, como jovem, até os 30 anos, ele desenvolveu a sua atividade carpinteiro. Imagine comprar, irmãos, um móvel feito pelas mãos de Jesus. Já pensou? Aquelas mãos ungidas, não é? A Bíblia não diz, e vem na minha cabeça assim, uma cadeira que Jesus fez, e alguém sentou nela, estava doente, pode até ter ficado curado, não é, irmãos? Porque foram mãos ungidas que prepararam aquela peça de madeira, um banco, não é? Um móvel qualquer, feito por José, era uma coisa, mas feita por Jesus, era algo que tinha um significado muito mais profundo, mas o povo não entendeu. Não é este o carpinteiro? Nunca disseram, não é este o Messias? Não é este o carpinteiro, filho de José e de Maria? Não então entre nós seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas e suas irmãs? Então Jesus teve irmãos e teve irmãs também. A Igreja Católica não aceita isso. Entende que Jesus não teve irmãos carnais, muito menos irmãs, mas a Bíblia diz isso, não é? A Bíblia diz isso. A Igreja Católica, ela não aceita que Jesus tenha tido outros filhos,
por causa de uma declaração de um papa chamada dogma, não é? Que diz que é de fé que Maria Santíssima foi virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum, mas um papa disse, ninguém pode questionar, porque dogma é uma declaração, é um enunciado que não se pode questionar, porque a voz do papa é a voz de Deus, segundo entende-se na Igreja Católica. Porém, a Bíblia não fala nisso. Respeitamos a Igreja Católica, respeitamos os seus líderes, mas preferimos ficar com a palavra de Deus. Ninguém entendeu que aquele rapaz era o Messias, não. E o rapaz foi crescendo. Quando chegou de quase 30 anos, aí ele entendeu, chegou a hora de levar a mensagem do meu Pai, a mensagem de salvação. E começou aonde? À beira do mar da Galileia, glória a Jesus. E foi passando e chamando os discípulos, aquelas pessoas que não o conheciam. Interessante isso. Você chamaria para seguir você, pessoa que você não conhece, ou que não conhece você? Jesus conhecia aquelas pessoas, mas elas não o conheciam. Ele passou, estava um homem lá na coletoria, chamado Mateus, ele passou, olhou assim, ei, me siga. E o homem deixou tudo e seguiu. Passou na beira do mar, estava lá os pescadores, não é, ajeitando as suas redes e tal, depois da pescaria, e Jesus disse, ei, me sigam, e eu vos farei pescadores de homens. E eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Louvado seja Deus. E como é que você chama alguém, não é, que não conhece você? Eles não conheciam Jesus, mas o impacto da palavra de Jesus, da mensagem de Jesus, do convite de Jesus, foi tão grande, que a Bíblia diz que eles não foram consultar a família, não foi consultar a mulher, não foi consultar os pais, nada. Os filhos foram logo seguindo a Jesus. Sabe por quê? O convite de Jesus é irresistível. Quando você entende que Ele é o Salvador do mundo, dê glória a Deus por isto. E seguiram a Jesus. Arrebanhou 12, saiu 12 pessoas, 12 homens. Não existe na história do mundo, irmãos, nenhum movimento religioso ou político, ou seja lá de que ordem for, não é verdade? Que tenha causado tamanho impacto no mundo quanto o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começou com 12 homens apenas. Podia ter começado com 20, com 30, com 10, com 50. Não, começou com 12. E interessante, quem já leu o livro de Cury, né? Alberto Cury, é um livro interessante. Ele é um psiquiatra que era ateu. Alguém quer ler um livro bom, leia esse. Tem outro livro dele, mas deixa, não desista dos seus sonhos. Entendeu? Então nesse livro ele fala sobre os discípulos de Jesus. Então ele foi analisar, ele aceitou Jesus quando ele, como psiquiatra, resolveu estudar a personalidade de Jesus. Porque ele imaginava que aquele Jesus era louco. Ele imaginava que Jesus era um esquizofrênico. Ele sabe uma coisa? Eu vou analisar a personalidade deste homem através do que a Bíblia fala sobre ele, para provar que ele é ele era um maluco esquizofrênico. Vou provar que ele não era uma pessoa normal da sua mente. Um psiquiatra, né? Ateu. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele começou a estudar a personalidade de Jesus, os homens a que ele chamou, sabe o que aconteceu? Ele foi que descobriu que quem estava precisando de um tratamento era ele, e aceitou Jesus como seu Salvador. Aleluia. Ele pregou aqui no Parque de Exposições um ano desses aí. Eu fui lá, foi muito bom. Então o livro desse homem eu aconselho comprar, não é verdade? Então Jesus, com 12 homens, ele analisa a personalidade de cada um. Olha, Jesus chamou gente que eu só quero ver longe de mim. Eu, Elinaldo, estou sincero, um camarada, e eu sabendo que o sujeito ia me trair, eu chamar um cara desse? Jesus já sabia que Judas ia traí-lo.
não é? Mas mesmo assim, Jesus deu oportunidade a Judas, mas Judas não soube aproveitar e cumpriu aquele desígnio terrível que ele tinha na sua vida. Um Pedro, misericórdia, Pedro traiu Jesus 3 vezes, mas Jesus amou Pedro, não é verdade, irmão? E enfim, nos seus discípulos, alguns se destacam, outros parece que não fizeram nada, mas Jesus conhece a personalidade de cada um. Gente que não valia nada para a sociedade, irmãos, rejeitado, excluído. Jesus disse: mas eu quero você junto de mim, venha, me siga e eu vou transformar a sua vida. Dê glória a Deus por isto, não é? Aqui tem irmãos cuja vida também a sociedade não queria nem vê-lo, não é? Aqui tinha um rapaz que ele era assaltante, ele andava com revólver 38 e assaltou gente nessa cidade. Mas um dia, quando ele ouviu falar de Jesus, ele entregou a sua vida ao Senhor. E hoje é um crente, um bom cidadão, casado, não anda com revólver 38, anda com uma arma calibre 66. É a Bíblia Sagrada que tem 66 livros, né? Tem 66 livros, Cada tiro dessa arma é um tiro de amor e salva muitas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus fez uma revolução tremenda, não é? E aqui diz que ele então resolveu passar por um lugar de gente excluída do povo de Israel, gente que não merecia a atenção de Israel, gente que muitas vezes era chamada de cães, entende, irmão? Mas aqui diz, era necessário, ele entendeu que era necessário passar por lá, não é? E a narrativa mais adiante mostra que ele estava vendo não somente aquela mulher, ele estava vendo aquela cidade. Deus olha para o mundo, irmãos, está vendo. Ele disse no certo trecho: levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. E ele disse outra vez: o campo é o mundo. O campo é o mundo, irmão. E se naquela época já estava branco para a ceifa, imagine hoje, 2000 e tantos anos depois, os campos estão mais brancos do que naquele tempo, mais almas para serem salvas, irmão. Dá pena ver tanta gente, crianças, adolescentes, jovens, sendo levados para a miséria da prostituição, da famigerada ideologia de gênero, né? Satanás espalhou os seus mensageiros nas escolas, nas universidades, em todo lugar está cheio de representantes do diabo. Está cheio. Por quê? Talvez nós não tenhamos orado o suficiente para Jesus levantar mais homens e mulheres para serem seus representantes nesses lugares. Eu louvo a Deus porque nessa última eleição, os evangélicos na Câmara de Deputados não aumentou o número, lamentavelmente. Eu orei para que aumentasse 20%, mas ficaram no mesmo 88 deputados. Mas graças a Deus no Senado Federal aumentou o número de senadores, viu? Sabe por que é isso? Não, crente não é para fazer política não, é uma ignorância terrível, ignorância, meu irmão, falta de compreensão da realidade e da própria visão de Deus para o mundo. Por que não deve ter política na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e no Senado? Por que não? Você vai falar de Jesus lá? Vá lá para tentar falar para um senador daquele, você não chega nem perto. Nem perto, mas uma vez por semana tem uma reunião da Frente Parlamentar Evangélica que faz um culto lá, adore a Deus, lê a palavra, ora e prega o Evangelho. Dê glória a Deus por isto. Orando pelo presidente, orando pelos ministros, orando pelo Brasil. Nós precisamos disso, porque Deus levou, não é, Daniel lá para o palácio do rei Nabucodonosor. Daniel acompanhado de Sadraque, Mesaque e Abidênego. Vocês sabem da história desses 4 personagens que Deus os usou de uma maneira extraordinária
para mostrar que o verdadeiro Deus não era os deuses da Babilônia, mas era o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Servos de Deus foram lançados na cova o Daniel na cova dos leões pelos seus inimigos. Aí Deus pega, manda um anjo e diz: vai lá, meu filho, vai lá, anjo. Jogaram meu servo agora na cova dos leões. Vai lá e fecha a boca dos leões. E o anjo desceu e falou para os leões: não, fica quietinho aí, meu filho. O lanche de vocês não é com esse aí não, viu? Esse aí vocês não podem tocar nele não. E Daniel dormiu, meus irmãos, com a cabeça em cima da barriga de um leão, os pés em cima do outro leão, tudo tranquilo, bem quentinho, não é? E quando todos os inimigos pensavam que Daniel não existia mais, o rei vai na cova e diz: Daniel, será que o teu Deus pode te livrar, Daniel? Aí a voz lá de baixo acorda sonolenta e diz: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Dê glória a Deus por isso. Então Daniel foi para ali, para aquele reino, para mostrar o poder de Deus. Aí depois inventar, o próprio rei, coitado, o próprio rei na sua ignorância, resolveu jogar os 3 amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente. Aí Deus disse: deixa comigo. Deixa comigo. O rei foi arrogante. Quem é o Deus que pode livrar da minha mão? Hein? Os 3 rapazes responderam: fica sabendo, ó rei, que o nosso Deus pode nos livrar da fornalha, mas se ele não nos livrar, viu? Se ele responder, aquele que diz, se ele responder, ele é Deus. Se não responder, continua sendo Deus. Se ele não livrar, nós não nos encurvaremos diante da tua estátua. Fica sabendo, ó rei. O rei ficou furibundo e mandou jogar logo lá dentro da fornalha, aquecida 7 vezes. Os homens que foram levar os 3 servos de Deus morreram queimados com a radiação. Não deu 2 minutos, o rei se apavorou. Lá estavam os 4 servos de Deus andando para lá como quem está no ar-condicionado. O rei ficou: ei, peraí, capitão, vem cá. Quantos homens nós jogamos ali dentro? 3, excelência, majestade. Não, mas olha aqui, eu estou vendo 4. Tem 3 nós jogamos e tem mais um. E esse 4 é semelhante ao filho dos deuses. Que é isso? Sabe o que é isso? O Deus que fecha a boca do leão é o Deus que apaga a força do fogo quando Ele quer. Dê glória a Deus por isto. Então lá estava aqueles homens no palácio. Aquele era um lugar de política, irmão. Agora um crente que vai para a política não pode se corromper. Não pode comer no mesmo prato da corrupção que esses homens comem. Ele tem que levantar a mão para o céu, ele tem que levantar a sua voz e dizer: comigo não, eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus. Dê glória a Deus por isso. Então Jesus, ele tem que estar em todo lugar. É necessário passar em Samaria. Por quê? Porque aquela cidade, e não somente aquela mulher, precisava ouvir falar da salvação. Não apenas aquela mulher. Agora Jesus tem estratégia. Ele é o mestre da evangelização. Ele é um mestre do evangelismo pessoal. Ele é um mestre por excelência. Meus irmãos, ele chega ali, não é? Meio-dia, sol quente tremendo, calor fatigante, não é? Aí os discípulos, ele chega e fica lá sentado no poço de Jacó. Não era por acaso, é porque ele sabia que alguém ali viria e precisaria ouvir a sua palavra. Os discípulos foram comprar comida. O tesoureiro era Judas, foram comprar comida, não é? De repente havia uma mulher. Interessante você saber disso. Naquele tempo quem carregava o cântaro, quem ia buscar água, geralmente não era homem, era mulher. Carregar água era serviço de mulher. Lá vem a mulher com o cântaro. Quando ela olha que vê aquele homem sentado no poço de Jacó, na beira do poço, ela já não se sentiu bem. Ela já se sentiu constrangida, sabe? Dentro dela ela pensou: o que é que faz esse camarada aqui? Esse judeu, né? Sentado aqui no poço de Samaria. E Jesus então, já vendo o constrangimento dela, disse: mulher, dá-me de beber. E vocês viram a leitura. Ela se espantou. Ela não gostou disso, daquele pedido.
Como? Sendo tu judeu, pede de beber a mim, que eu sou mulher samaritana? Como é que pode uma coisa dessa? Ela estranhou, porque ela sabia, não é, daquelas diferenças, daqueles preconceitos raciais, históricos, não é? Aí Jesus então responde para ela. Note que ele não chegou logo dizendo assim: mulher, você está perdida, mulher, você tem que aceitar o Deus de Israel, senão você vai para o inferno, como certos crentes fazem. Tem crente, meu irmão, que não era melhor ficar em casa do que sair para evangelizar, porque não tem sabedoria. Quer evangelizar na base do grito, na base da agressividade. Não. Jesus tinha autoridade para dizer: mulher, tu estás perdida, você está perdida. Não, ele disse: mulher, dá-me de beber. Quando você vai evangelizar, meu irmão, alguém na casa, em algum lugar, não comece a dizer: eu quero fazer isso, você precisa aceitar Jesus. Não. Chama aquela pessoa, chama a atenção daquela pessoa para algo que ela se sinta atraída. É por isso que você chega numa casa e diz: bom dia, senhor. E ele vai dizer: bom dia. Por quê? Isso é uma saudação, não é? E você pede: como vai o senhor? Vai bem? Sua família vai bem? Isso é um interesse, demonstra interesse, não é? Demonstra interesse. E aquilo se estabelece um ponto de contato no diálogo com aquela pessoa. Lembre dessa expressão: ponto de contato. Qual foi o ponto de contato de Jesus com a mulher samaritana? Pedir água. Pedir água. Dá-me de beber. Ah, você é judeu que faz isso? Então Jesus disse: mulher, se tu conheceras se tu conheceras o dom de Deus, aí já começou a mudar a conversa. E quem é o que te diz dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te traria água viva. Água viva. Veja agora, ele agora mudou o foco. Essa água daí não é água viva, é água de um poço, não é água corrente, não é? Aí então a mulher olha para ele e diz: Senhor, né? Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde tu tens água viva? Água viva era água corrente. Onde é que você vai tirar água viva se o poço é tão fundo? Você não tem nem com que tirar. E ainda consegue, ainda argumenta: és tu maior do que nosso pai Jacó, não é verdade? Que deu o poço bebendo ele a seus filhos. Jesus respondeu para aquela mulher: olha agora o lado espiritual da coisa, da evangelização. Mulher, qualquer que beber desta água, deste poço, tornará a ter sede. Ela sabia que era verdade. Todo dia ela tinha que buscar água. Aí ele disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Dá glória a Deus por isso, meu irmão. Nunca mais voltará a ter sede. Era tudo que aquela mulher queria, meu irmão. Era tudo. E disse: mas porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. A mulher ficou espantada: que é isso? Esse homem sabe onde tem uma água que a gente bebe uma vez e não tem mais sede, que é isso? E a mulher disse para ele: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirar a água. Era o desejo da mulher. Veja como era cansativo. Todo dia ela morava, não era perto, nem sempre morava perto do poço. Às vezes era 1 quilômetro, era 2 quilômetros. Vinha com o cântaro. A mulher não podia carregar 2, 3 cântaros. Era um cântaro, não é verdade? E chegava em casa, aquela água beber. No outro dia voltava a buscar água de novo. E agora alguém lhe oferece uma água que não precisa repetir. Era algo impactante para aquela mulher. Veja como Jesus atraiu a mulher de uma forma que ela ficou presa à mensagem. É assim que Jesus quer que a gente evangelize, com sabedoria, com graça, com unção. Glória a Deus. Lá no Mato Grosso, foi em Goiás, uma pessoa aceitou Jesus, não é? Pessoa muito idólatra. Era tão idólatra que em sua casa, na sala, tinha as imagens da Igreja Católica, dos santos, do chão até o teto, em todas as paredes. Todas as paredes. Mas aquela pessoa aceitou a Jesus, não é? E aceitando a Jesus, ela ficou tão satisfeita que disse: olha, diga lá ao pastor que eu quero que vocês podem agora vir pregar na minha casa todo dia, toda semana, pode vir pregar. E foi aberto ali, irmãos, um ponto de pregação naquela casa. Toda semana aquela equipe daqueles irmãos que ganharam a mulher para Jesus iam lá, e lá estavam os santos na parede.
E sabe qual foi a sabedoria que eles tiveram? Não falaram naquelas imagens. Não, porque aqueles que a mulher e o marido aceitaram, mas outras pessoas da família não eram crentes em Jesus ainda. Eles não tocaram naquele assunto das imagens, não. Iam ali, pregavam, falavam do amor de Deus, e as pessoas aceitando o evangelho no culto na casa daquela mulher. A casa cheia daquelas imagens, não é verdade? E a mulher satisfeita, e os irmãos com sabedoria não tocavam no assunto. Até que um dia o líder daquela equipe teve que viajar, e o pastor mandou outro para ir com o grupo pregar naquela casa. Ah, irmão, quando o homem viu aquelas imagens, já foi logo pregando, dizendo: Deus não aceita essas imagens, isso aí não tem valor nenhum. Já pensou? Foi a última vez que esteve culto naquela casa. A família se revoltou, disse: não queremos mais vocês aqui. Porque aquelas pessoas eram novas convertidas, precisavam passar por um processo, não é, de entender o que a Bíblia diz sobre imagens. Entendeu, meu irmão? Que só se deve se encurvar diante de Deus. Quando eu evangelizava nesta rua aqui com minha esposa, quando ela tinha saúde para me acompanhar, passei numa casa daquele lado, uma senhora muito católica nos recebeu bem em sua casa, entramos, falamos de Jesus para ela, ela disse: eu admiro muito vocês, os crentes, que falam de Jesus, não é? Mas tem uma coisa que eu não acho, que eu não admiro em vocês, é que vocês não dão valor aos santos. Eu disse: por que a senhora diz que não dão valor ao santo, minha senhora? Ela disse: não, porque vocês, na igreja de vocês não tem imagens, não tem as imagens dos santos, vocês não adoram diante do altar. Eu disse: minha senhora, nós não nos encurvamos, porque a Bíblia diz que é para não se encurvar diante das imagens. Me traga a sua Bíblia aí. A senhora tem uma Bíblia católica? Ela disse: tenho. Traga aqui, por favor. Aí eu disse para ela, para protestar mesmo: abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, para a senhora ver o que é que diz o versículo 1, 2 e 3. Meus irmãos, ela mexeu na Bíblia para lá, mexeu para cá, foi lá no Novo Testamento, depois voltou, e eu vi que ela estava constrangida, porque não encontrava nenhum texto que eu pedi. Eu disse: me dê sua Bíblia aqui, e mostrei para ela, abri de imediato, não é? E disse: leia, por favor. Ela leu, onde lá está escrito, Deus dizendo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem te encurvarás a ela. Eu pergunto: a senhora se ajoelha diante da imagem da sua devoção? Diz: me ajoelho. E o que é que diz a Bíblia aí? Não se ajoelhar. Ela parou assim, com a Bíblia na mão, disse: os padres não ensinam assim a gente, não. E pois é, minha senhora, está escrito, é por isso. Então Jesus falou para aquela mulher que ela não conhecia o dom de Deus, tá certo? Então ela ainda estava, a visão dela ainda estava voltada para as coisas materiais. Dá-me dessa água para eu não voltar a ter sede. Ou seja, as pessoas gostariam de não ter sede, de não ter necessidade de beber água. Que é isso, não é? O corpo é 70% d'água. Criaram até uma pílula, que você comendo aquela pílula passa a sua fome. Mas é isso que Deus quer? Não. Deus diz: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. É para suar mesmo. Se você não suar, está ruim, você vai morrer logo. Tem que suar, porque no suor vem a limpeza do organismo, não é verdade? Meus queridos irmãos, então quando Jesus percebeu que aquela mulher já estava atraída pela mensagem, com aquilo que ele falou, Jesus disse: mulher, chama teu marido. Não é? A terceira abordagem de Jesus, não é? Chama teu marido. Aí a mulher diz: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus agora entra no lado mesmo de profundidade, diz: é verdade, mulher, você disse bem, você já teve 5 maridos, e o que você tem não é seu. Sei não, viu? Ela teve 5 maridos. A Bíblia não diz se morreu um por um. Se morreu um por um, coitado de quem casou com ela, não é verdade? Mas ela tinha 5 maridos, e agora aquele que ela tinha, não era, ela estava adulterando, ela estava em adultério. Aí quando Jesus falou isso, e não falou só isso não, que lá na frente a mulher diz: venham ver um homem que disse toda a minha vida, e num versículo só, não viu a vida dela toda. Jesus deve ter falado de mais fatos da vida dela. A mulher então diz: Senhor,
eu vejo que tu és profeta. Ela começou vendo Jesus numa dimensão judeu, como sendo tu judeu. A primeira imagem que ela teve de Jesus, dimensão foi, você é um judeu. Agora depois Jesus diz a vida dela, Senhor, vejo que tu és profeta. Está vendo? Foi aprofundando, Jesus foi se revelando para ela de uma maneira muito interessante. Senhor, vejo que és profeta. Aí fala da adoração, não é? Que era em Jerusalém ou naquele monte. Jesus diz, vem a hora e agora é, não é? Em que nem neste monte em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Dê glória a Deus por isto, não é? E Jesus prossegue no diálogo com a mulher, e ela diz assim, Senhor, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Perceba agora outra coisa. Primeiro ela viu Jesus como judeu, ela descobriu que Jesus era profeta. Aí ela agora diz, quando o Messias vier, estava esperando o Messias, anunciará tudo. Aí sabe o que Jesus disse? Sabe o que Jesus disse? Olha que resposta grande. Quando o Messias vier, aí Jesus disse para ela, mulher, o Messias sou eu sou o que falo contigo. Dê glória a Deus por isto. Eu sou o Messias. Na verdade, aquele que ainda hoje os israelitas estão esperando, Jesus se revelou àquela mulher. Eu sou o Messias, eu que falo contigo. Então Jesus começou apenas como um homem que tinha sede, e depois como um homem que podia saciar a sede da mulher. Agora Jesus se revela, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Irmãos, o impacto foi tão grande desta revelação, que a Bíblia diz que a mulher deixou o cântaro e saiu depressa, está vendo? E foi para a cidade e disse, gente, por favor, me escute aqui, vocês estão passando aí, talvez na praça. Olha, eu descobri, o Messias está ali, o Messias está ali, o Messias entrou aqui em Samaria. Aí as pessoas ficaram impactadas. O que é, mulher? Essa mulher está louca, o Messias está aí, e foram para lá. E foram para lá, meus irmãos, foram para lá para ver o Messias que a mulher dizia que tinha visto. Não é este o Cristo, o homem que disse toda a minha vida. Samaritanos foram lá, e diz a palavra que creram em Jesus, não só pela palavra da mulher, pela palavra da mulher, disse-me tudo e tenho feito. Mas quando foram lá, e ouviram Jesus falou, eles gostaram tanto da mensagem, disseram, Senhor, não sai agora não sai daqui não. Aquele samaritano não queria saber de judeu, mas agora não estava diante apenas de um judeu simplesmente, mas sim de um profeta e do Messias, do Salvador do mundo. Louvado seja Deus. E diz a palavra que muitos mais creram nele pelo que ouviram do que pela mulher. Então Samaria teve a sua oportunidade de ter um encontro com Deus. Graças a Deus por isso. Então, irmãos, quantas Samarias tem aí? Quantas Samarias está precisando que Jesus passe por ela? Mas para Jesus passar por ela, né, a Samaria dos bairros dessa cidade, a Samaria das escolas, das Samarias da universidade, da Samaria dos quartéis, do comércio, Jesus não vai descer para palmilhar por esses lugares. Ele mandou os seus mensageiros, não é? Então nós somos os seus representantes para levar a palavra às Samarias deste mundo, aos poços de necessidade espiritual, de fome e sede espiritual. Amém, meus irmãos? Então se inscreva no mutirão, faça alguma coisa, use as redes sociais. Você vê a importância das redes sociais, é tão grande, não é? Que o homem que foi eleito presidente não usou a televisão, não usou o rádio, não usou nada, só usou o WhatsApp, Facebook, só essas coisas. Aliás, nem ele usou, porque ele estava para morrer no hospital. Os seus filhos e os que o apoiaram. Rede social tem um efeito tremendo. Agora precisa saber usar. Então, meu irmão, Deus abençoe. Eu ainda sonho em ver um grupo de pessoas nesta igreja, com todo o apoio, toda a assessoria, para evangelizar através das redes sociais. Agora não pode chegar assim, abrir a rede social e fazer de qualquer jeito, não. Tem que fazer com qualidade, tem que fazer com sabedoria, não é? Dentro de alguma técnica, tá certo? Mas nós estamos à disposição, nosso departamento de missões está à disposição, tá bom? Que Deus abençoe.